Olá, eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos. E nessa série de lives eu vou mostrar os atalhos e os obstáculos para te ajudar a criar um negócio lucrativo, construir a sua advocacia do zero, viver da advocacia trabalhista. E como eu disse, é uma série de atalhos e obstáculos. E o atalho de hoje, na verdade o obstáculo de hoje, você não sabe como se preparar para a audiência trabalhista. Se preparar e participar da audiência trabalhista é determinante para o resultado da sua ação trabalhista. Já começo falando desta forma. Por que você, advogado, deve se preparar para a audiência trabalhista? É simples. Simples e complexo, mas simples no seguinte sentido. A audiência trabalhista é o que ganha a ação trabalhista. É nela que tudo acontece. É nela que você vai levar ao juízo todos os elementos de prova capazes de convencer ou de afastar determinado direito daquele trabalhador. Então, a audiência trabalhista é o cheque-mate, é o X da questão. E é por isso que você deve se preparar para essa audiência. Porque se você simplesmente pegar a sua pasta, sair do escritório e for para a audiência presencial, ou simplesmente abrir o seu computador para participar da audiência, sem nenhum preparo, sem nenhum contato prévio com o seu trabalhador, com o seu cliente, com as testemunhas, sem dominar o ônus da prova, as chances de êxito serão mínimas. E é nítido quando você participa de uma audiência e percebe que o colega não domina aquela audiência em específico, não domina aquele assunto em específico e, pior ainda, não domina o caso daquele cliente. O juiz percebe, o advogado da outra parte percebe e muitas vezes o cliente também percebe, porque vem a insegurança, vem perguntas totalmente descabidas, vem tentativa de elaboração de prova que não é daquele caso em específico. Então, fica nítida a ausência de preparo, a ausência de condução estratégica em uma audiência. Então, é por esse motivo que eu começo te falando, se prepare para a audiência trabalhista. Imagina como se fosse um campo de batalha. Lá você vai encontrar os seus inimigos, você vai encontrar aliados, você vai encontrar uma pessoa que decide acima de você e você precisa ter elementos estratégicos, você precisa estar munido para fazer um bom combate. Bom dia, quem estiver ao vivo comigo aqui no YouTube, me dá um bom dia, me conta da onde que está assistindo a live. Quais são os tipos de audiência trabalhista e qual que é a mais fácil ou a mais difícil de se preparar? Bom, nós temos basicamente 3 tipos de audiência trabalhista. Temos a audiência trabalhista inicial, que é a mais simples de toda, onde as partes comparecerão para a entrega da defesa da empresa. Então, parte reclamante e parte reclamada se encontram na audiência, o juiz colhe a defesa e concede prazo para o autor manifestar sobre a defesa e os documentos. Então, ali não há produção de provas, a não ser a colheita da defesa escrita e dos documentos escritos. Lembrando que tem a possibilidade de fazer defesa oral também em audiência, mas normalmente ela é entregue escrita, ela é inserida no PJE em formato sigiloso até determinado tempo antes da audiência. E aí, na audiência, a secretaria tira o formato sigiloso dessa defesa e documentos e concede vista, então, para a parte contrária, para o autor. A segunda audiência, eu considero uma das mais complexas, é a audiência una. Essa audiência ela acontece obrigatoriamente no rito sumaríssimo, onde os pedidos são aqueles que envolvem verbas até 40 salários mínimos. Então, nós estamos falando de um patamar salarial menor, de uma ação trabalhista em tese menos complexa. E aí é designada uma audiência una, em que vai acontecer a colheita da defesa, assim como a audiência inicial,
mas o advogado do autor terá que manifestar a defesa dos documentos de forma oral em audiência em até 20 minutos, então é uma audiência muito dinâmica, e aí depois haverá dilação de prova, ou seja, as partes poderão ser ouvidas em depoimento pessoal e as partes vão apresentar as testemunhas e as testemunhas serão ouvidas em juízo. Depois disso ainda haverá as razões finais orais e o juiz encerrará a audiência de instrução e marcará prazo para prolatar a sentença. Então veja bem, é uma audiência demorada, uma audiência que vai te exigir aí queimar todos os seus neurônios, todo o seu fosfato, vai te demandar uma performance técnica muito maior e é uma audiência também determinante, que é como se fosse a única oportunidade de falar pessoalmente em juízo. Então é uma audiência complexa que você precisa se preparar com bastante antecedência, construir as suas estratégias de participação dessa audiência, sua estratégia de um bom combate para então resolver essa audiência uma. Depois disso vem a audiência de instrução. Bom dia, Emanuele, seja bem-vinda, Recife, Pernambuco. Então, a próxima audiência, para mim, ela não é a mais difícil. A UNA eu considero a mais difícil, mas a audiência de instrução é a mais complexa, porque você terá que dominar o ônus da prova do início ao fim, você terá que demonstrar o seu conhecimento técnico, você deverá conduzir a audiência, a produção da prova, para um fim específico. Imagina como se fosse uma flecha. A ponta da flecha é o resultado que você almeja nessa ação. O corpo da flecha é a sua audiência de instrução. E a ponta da flecha, onde você vai empurrar, onde você vai empreender aquela força para ela ir adiante e acertar o alvo lá na frente, é você conduzindo essa audiência, conduzindo as perguntas, conduzindo toda a distribuição do ônus da prova. Eu já escutei muito em audiência que, doutora, a prova não é sua, a prova é do juízo. Ok, tecnicamente falando, processualmente falando, letra da lei, a prova é do juízo. Mas se o ônus da prova é meu, eu quero sim produzir a melhor prova possível em juízo. E o senhor, como juiz, não pode me tolher o direito a trabalhar, o direito a construir essa prova. Então você vai encontrar no exercício da sua profissão muitas dificuldades para produzir uma boa prova, para ter uma dilação de prova suficiente para comprovar os seus direitos. O primeiro obstáculo que você vai encontrar é o seu próprio cliente, que às vezes em depoimento pessoal vai falar o que não deveria. E a culpa é sua, que não preparou ele devidamente para esse bom combate, para essa audiência. O segundo culpado, o segundo obstáculo é o juiz, que ele é como se ele te enxergasse ali como uma pessoa que está querendo cumprir o papel dele. Então, ele que é o detentor, o dono da prova, e vem o advogado e fica querendo fazer pergunta, rebater pergunta, como se fosse o detentor da prova. Então, primeiro, o segundo obstáculo que você vai encontrar é o juiz, que não vai te deixar fazer uma prova boa com aquilo que você imaginou, com aquilo que você construiu de estratégia para essa audiência de instrução. Então, quais são os principais erros que os advogados cometem referente a isso? Primeiro ponto, você deixou de explicar para o seu cliente como que é a dinâmica de uma audiência inicial, uma audiência uma audiência de instrução, por exemplo. Segundo ponto, você acredita que não deve conversar com as testemunhas. Você, quando falam para você que é proibido, não é lícito preparar as testemunhas, você entende que você não deve conversar com as testemunhas. Isso é um mito. Você precisa necessariamente conversar com as testemunhas do seu cliente. Por quê? Você precisa levantar que tipo de fato essa testemunha sabe, que tipo de dinâmica, qual que era a função que ele exercia. Hora nenhuma você vai pedir para mentir, mas você vai direcionar a sua conversa para que ele entenda o que esse reclamante está postulando na justiça e o que ele sabe e convergir essas informações. Você precisa verificar se eles são amigos íntimos, se ele é inimigo da parte reclamada, se ele também tem ação contra a mesma empresa, se ele tem algum tipo de favor envolvido. Você precisa afastar qualquer possibilidade contradita, que é um grande
tem uma grande chance disso acontecer, o advogado da parte contrária contraditar a sua testemunha, tentar impedir o depoimento, alegando amizade íntima, alegando ação trabalhista contra a mesma empresa, alegando até mesmo troca de favores. E aí você precisa utilizar daquela súmula-chave na ponta da língua que você vai afastar a contradita da testemunha, que é a súmula 357. Vou até falar o inteiro teor dela aqui, para que você já possa anotar a importância dessa súmula, saber ela mesmo na ponta da língua, para que você não seja surpreendido aí no exercício de uma audiência. Para achar a súmula do TST, gente, é só você entrar no site do TST, digitar aqui, entrar em jurisprudência, aí tem súmulas e aí tem por ordem numeral, você vai procurar e aí se você não achar, você não sabe qual que é o número da súmula, você dá um Ctrl F, digita o termo que você quer encontrar e ele vai te apontar que súmula que é. Se tiver muito rápido, Emanuele, você me fala que eu tento falar mais devagar, porque a audiência de fato é uma das peças-chave, é muito técnica e você precisa dominar esse assunto para performar de maneira de excelência aí, né, na Justiça do Trabalho. Súmula 357, testemunha, ação contra a mesma reclamada. Não torna suspeita a testemunha os simples fatos de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Saiba essa súmula de cor e salteado, porque ainda existem muitos colegas que erroneamente invocam a contradita por existência de ação trabalhista contra o mesmo empregador e aí você, como um excelente conhecedor da área trabalhista que demanda, que reúne todas as habilidades, todas as partes, toda a parte técnica necessária para conduzir uma boa audiência trabalhista, já fala excelência pela ordem, a súmula 357 diz que não há razão para contradir o trabalhador que tem ação contra o mesmo empregador. Que ótimo, então, Emanuele, que o ritmo está bom. Quais as consequências negativas que podem ocorrer na audiência trabalhista ou depois dela devido à falta de preparação? Aquela que nós não queremos, a improcedência dos pedidos da sua ação. Então, você não conseguiu uma prova boa. Ou pior, seu cliente caiu em contradição no depoimento pessoal e aí ele mesmo falou que o horário de trabalho dele, por exemplo, era até às 18 horas, só que na sua ação, na sua petição, você falou que ele trabalhava até às 19 horas. Não tem nem que produzir prova nesse sentido, porque o seu próprio reclamante, o seu próprio cliente falou que saía às 18 horas. Ele confessou em depoimento pessoal que ele não fazia horas extras. Então você não preparou ele adequadamente. A culpa é sua. E aí essa ação trabalhista vai ser julgada improcedente. E aí, se não foi deferida a justiça gratuita para ele, você vai ser condenado, o seu cliente, né, vai ser condenado a pagar 2% das custas sobre o valor da causa. Honorários sucumbenciais de 5% a 15%. É a praxe na Justiça do Trabalho. Além de alguma possibilidade de multa. A parte contrária pode ficar tão pé da vida que pode pedir a litigância de má-fé desse reclamante e ele ainda ser condenado a pagar multa por litigância de má-fé. Então, a audiência trabalhista, por isso até que nós deixamos ela como o penúltimo tema dessa série de lives para o aquecimento da Bolsa Trabalhista, porque a audiência é o X da questão. A audiência une a audiência trabalhista de instrução é o X da questão. É o checkmate do seu processo trabalhista. Você aí que está pelo trabalhador, que quer advogar para reclamantes, você precisa dominar de cabo a rabo a audiência trabalhista. Não existe outra possibilidade para você. Você precisa dominar todas as possibilidades que podem ocorrer nessa audiência trabalhista. Eu aí estou acumulando quase 15 anos de experiência na advocacia,
10 anos no meu próprio escritório, eu aprendo com audiência a cada nova audiência. Só que a bagagem que eu já chego numa audiência trabalhista, ela é muito importante para que eu performe da melhor forma. Então, eu já tento prever tudo que pode ocorrer naquela audiência com relação à categoria, com relação às dores dessa categoria, com relação às testemunhas da parte contrária. Então, eu já chego sabendo quem são as testemunhas da parte contrária, porque eu já sei conversar com o meu cliente para tentar entender o tipo de prova que a parte contrária vai produzir, vai conduzir. Então, é muito importante você ter total agilidade, total técnica nesse ato processual específico para que você não tenha surpresa na sentença. E é claro que as surpresas sempre irão existir, porque cabeça de juiz é igual bunda de neném. Você nunca sabe o que vai sair de lá. Olha a analogia que eu fiz aqui agora ao vivo. Mas é isso mesmo, tá? Então, como que o advogado pode se preparar para a audiência trabalhista? Primeiro ponto, eu fiz um scriptzinho aí, anota aí, porque esse script pode te ajudar a se preparar para uma audiência que você tem para fazer semana que vem, daqui um mês, não sei. Lembrando, pessoal, que agora na pandemia as audiências de instrução, inclusive, estão acontecendo em formato telepresencial ou em formato totalmente virtual. Então, você vai precisar avaliar se nesse momento, de fato, é o melhor, a melhor saída, é a melhor alternativa fazer essa instrução em formato presencial. De repente, você vai precisar brigar pedindo para que seja pelo menos de forma semipresencial. Porque pode ser que a prova fique prejudicada. Você às vezes não vai estar ao lado do seu cliente. As testemunhas estarão em outros ambientes que talvez não tenham acesso à internet. Ou tenham, mas não é de boa qualidade. E nós não podemos transferir esse ônus, esse obstáculo que a pandemia nos trouxe de estar presente no mesmo ambiente físico em razão do distanciamento social para o trabalhador, para as testemunhas. Eles não são obrigados a dominar a parte técnica aqui de acessar o aplicativo do Zoom, de colocar o microfone adequadamente, de ter uma câmera que possibilite com qualidade, que o juiz veja, que a parte contrária entenda o que foi falado. Então você precisa ser um advogado combativo nesse momento para avaliar se aquela audiência de instrução de fato pode ocorrer nesse formato telepresencial, né? Então seja bem astuto e perspicaz e se antecipe. Se for uma audiência de instrução que foi designada e sabidamente a sua parte é uma parte de fato hipossuficiente, que os recursos aí aos meios telemáticos são reduzidos, já peticiona para o juízo, já pede para essa audiência ser semipresencial, ou então pede para que ela seja designada para uma nova data, pede a suspensão do processo. Ou seja, fique atento, nada pode prejudicar a boa condução dessa prova em audiência. Como eu disse, é a audiência determinante, é o X da questão para você ganhar a sua ação trabalhista. Porque se a audiência for em formato físico, que é o que eu prefiro, e eu acredito muito na proximidade das partes, no olho, sabe? Na energia do ambiente, na sinergia dos atos, dos movimentos, na empatia do juiz naquele momento, na postura do meu colega advogado da parte contrária, na segurança que eu consigo imprimir para o meu trabalhador que está aqui sentado do meu lado, a testemunha encarando esse ambiente formal de uma sala de audiência. Então, eu preferencialmente prefiro audiência presencial, audiência física. Nada substitui um contato físico, um olho no olho, né? Então, primeiro ponto aí para você se preparar para a sua audiência trabalhista. Antes disso, tem pessoas ao vivo ali no YouTube. Se apresente para mim, conta de onde é, conta pra gente, interage aqui, me conta se já fez audiência de instrução, o que achou, qual que é a maior dificuldade que tem, tá? Primeiro ponto, explicar para o cliente o tipo de audiência que é, qual que é a dinâmica, verificar se ele já participou como testemunha em audiência, se ele já teve outras ações, verificar o grau de
desconforto dele frente a um juiz, como que ele vai se ele vai conduzir a palavra ao juiz, como que ele vai se comportar, até mesmo o tipo de roupa para ele comparecer em juízo, principalmente quando é um trabalhador um alto executivo, um salário, né, acima da média, de repente ele quer ir super, hiper, mega bem vestido, até mais bem vestido que o juiz, e aí a gente sabe que o ego, a arrogância traz um distanciamento, então você precisa trabalhar inclusive esses pontos subjetivos com o seu cliente. Hora nenhuma é tratando de cima para baixo, é em nível de igualdade, todo mundo ali estará em nível de igualdade. Juiz, advogados, reclamante, reclamado, testemunhas. Então, trazer um olhar mais equânime, trazer um nivelamento, inclusive até mesmo da forma de conversar, de se portar, de vestir naquela audiência trabalhista. E depois do segundo momento é conversar com as suas testemunhas. Não caia no conto do vigário, no mito de que você não deve conversar com as testemunhas. Nós não estamos falando para prometer resultados, para prometer troca de favores. Você não é aquele advogado que vai pagar a passagem de ônibus dessa testemunha. Você não vai pagar o lanche dessa testemunha. Eu falo, você se estende ao seu cliente. Não pode haver nenhum tipo de troca de favores. Nós não estamos lá para simular qualquer tipo de prova. Isso não é a nossa conduta enquanto advogados sérios, éticos e que queremos nos tornar referência, nos tornarmos habilidosos na área trabalhista. Não somos esse advogado pé de chinelo, não somos esse advogado que promete resultado e que faz troca de favores com testemunhas. E acontece muito, principalmente no interior, fique atento a isso. Então, conversar com testemunhas é uma possibilidade para você conduzir melhor a sua prova, saber onde você está pisando, saber em que terreno é esse, é um terreno fértil, é um terreno arenoso, é um terreno que tem muita pedra e você vai precisar bater mais, você vai precisar reformular, às vezes, a mesma pergunta, perguntar de outra forma, porque às vezes aquela testemunha não vai entender com aquela língua, com aquele linguajar jurídico que você usou naquele momento. Então, é de extrema importância conversar com as testemunhas previamente. Pode ser um tempo antes da audiência, ali mesmo, no ambiente da Justiça do Trabalho, né? E o terceiro ponto, que é fundamental e que você precisa levar isso para a sua vida profissional como bagagem, é dominar o ônus da prova. Se você está aqui comigo hoje e você não domina o ônus da prova trabalhista, decreta isso encerrado na sua vida. Você precisa dominar o ônus da prova trabalhista. E existem formas de você dominar. O primeiro ponto é buscar uma boa doutrina. Tem um livro de ônus da prova, do Mauro Schiavo, em Juízo do Trabalho, do TRT2, que ele é fantástico, ele é objetivo, ele é claro, ele é didático, e é a visão do juiz do trabalho sobre o ônus da prova. É muito importante você entender como que funciona a cabeça do juiz. Lembra que eu falei que a gente não sabe o que sai da cabeça do juiz? Então você tem que tentar se antever, tentar prever o que pode sair dali. E ninguém melhor para falar sobre o ônus da prova em nível didático do que um juiz. Porque ele está falando para você o que ele espera de você quando o ônus da prova é seu. Quando o ônus de comprovar o vínculo de emprego é seu, é do seu trabalhador. Quando o ônus da prova de comprovar a jornada de trabalho extraordinária é sua, já que o reclamado juntou os cartões de ponto. Então, quem tem que quebrar aquele ponto em audiência é o seu trabalhador, porque a empresa cumpriu o requisito legal de ter o ponto e ela está falando que esse ponto é correto. Então, quem que vai quebrar esse ponto? O trabalhador. Então, é muito importante você dominar a parte técnica de legislação para depois ir para a experiência, para a dinâmica da audiência em si. Então, se você já chega na audiência, você sabe, a sua ação está cobrando vínculo de emprego, adicional de insalubridade e horas extraordinárias, de quem que é o ônus da prova de comprovar o vínculo de emprego? É seu, é do seu trabalhador, é dele que está alegando que ele foi contratado sem carteira de trabalho assinada.
Infelizmente, esse ônus deveria ser do trabalho, da parte reclamada, mas é do trabalhador. Então, você vai precisar levar testemunhas para comprovar que ele ia todos os dias exercer aquele trabalho, que era ele que deveria estar lá, ou seja, o requisito da pessoa física, da pessoalidade, que ele recebia por aquele trabalho. Então, esse ônus é todo seu, recai aqui, ó, nas suas costas. E aí, as horas extraordinárias, o ônus vai ser de quem? É seu também, porque você está pedindo o vínculo de emprego. Então, se você está falando que você trabalhava para aquela empresa, quem vai ter que comprovar que você trabalhava e naquele horário é seu. Então, dominar o ônus da prova é como se você chegasse nesse campo de batalha com todos os seus soldadinhos munidos ali, tanto de espada quanto de escudo de defesa. Se você vai sim dominar o ônus da prova, você vai desprovido da sua espada, porque você não sabe o que você tem que atacar, e você vai desprovido do seu acabei de falar, gente, seu escudo de proteção. Então você não vai saber se proteger das perguntas da parte reclamada, até mesmo se proteger do direcionamento que o juiz está te dando naquela audiência. Então é muito importante você dominar. Você vai ler uma boa doutrina, depois você vai para a sala de audiência em si. Ah, mas Thaís, nós estamos no meio da pandemia, como é que eu vou assistir, como é que eu vou aprender a fazer uma audiência? Primeiro ponto, eu aprendi a fazer audiência trabalhista, eu ainda era estagiária, sabe? Porque o pessoal dos rodoviários, gente, eles tinham tanta demanda, mas tanta demanda de audiência, que não dava para cobrir todas as advogadas da área trabalhista, não conseguiam cobrir dentro da Justiça do Trabalho aquelas audiências próximas de horário. Então eu descia com elas para o prédio da Justiça do Trabalho e a gente ficava entre um andar e outro, tudo ali pela escada, nós nem usávamos elevador, e aí entre uma audiência e outras, uma estava em uma vara, a outra estava em outra vara, tinha uma audiência aqui no meio em outra vara, eu ia com a cara e com a coragem, parecia com a minha carteirinha azulzinha ali de estagiária da OAB. Excelência, estou aqui representando o trabalhador na qualidade de substituto processual, como sindicato profissional da categoria. As duas advogadas responsáveis pela pasta estão em audiências simultâneas e eu estou aqui na qualidade de estagiária. Então eu me apresentava, eu não mentia, e aí muitos juízes deixavam eu ficar ali, porque às vezes era uma questão meio de descumprimento de cláusula convencional da CCT da categoria e não demandava dilação de prova, ou então era uma ação de consignação em pagamento, então era só a parte reclamante comparecer em juízo para receber as guias de seguro-desemprego, de saque do FGTS, e eu ia acompanhando. Então eu comecei a aprender a audiência trabalhista muito antes de me formar em direito, muito antes de me tornar advogada, eu tive essa oportunidade. E hoje, mesmo se eu não tivesse tido aquela oportunidade, existem outras formas de você aprender. É você ir para a Justiça do Trabalho e assistir a audiência, sentar lá no banquinho e assistir a pauta toda da manhã, ou assistir a pauta toda da tarde. Ah, mas Thaís, a gente está no meio da pandemia e eu não tenho essa possibilidade, nós não temos, porque o tribunal ainda não voltou com as audiências presenciais. E eu acredito que nem vai voltar, tá, pessoal? Eu acredito que o formato telepresencial será mantido porque deu muito certo, representa uma economia de milhões de reais em termos de energia elétrica, internet, até mesmo a Justiça do Trabalho aqui de BH, ela está saindo do prédio que ela pagava aluguel, um prédio super confortável, um prédio bem melhor, em um ponto aqui da Augusto de Lima, e ela está voltando para o endereço antigo, na rua Goitacazes. Então, serão 4 varas no mesmo andar, quando antes eram 2 varas em um andar corrido. Então, perceba que há uma economia de recursos financeiros federais muito grande, além de tirar aqueles trabalhadores do trânsito, além de, em tese, porque, abrindo só um parênteses aqui, eu sou extremamente crítica ao trabalho home office, eu acredito que a longo prazo é prejudicial para o trabalhador, tópico para outra conversa, mas enfim, então eu acho que a audiência vai ficar. E aí, como que eu posso assistir então, sendo que o link é enviado para as partes via despacho, via às vezes até mesmo e-mail da vara? Você pode começar aprendendo sustentação oral, vai lá na frente, dá um passo à frente, sabe? Porque os tribunais têm disponibilizado as pautas
das sustentações orais via canal do YouTube, aqui mesmo YouTube ao vivo. Eu já fiz sustentação oral no formato ao vivo no YouTube. Enquanto eu estava aqui sustentando, eu sabia que estava rolando concomitante ali no ao vivo do canal do YouTube. Então existem sim formas de aprender na prática. Você pode se associar aí a um advogado que tem uma pauta extensa em audiências telepresenciais. Senta aqui do meu lado, vem cá aprender. Você quer mesmo de fato aprender? Então tem possibilidade sim de aprender. Ei, Emanuele, o nome do autor é o Mauro Schiavi, juiz do TRT2. Ele tem um livro específico de ônus da prova. Depois eu posso postar a foto dele lá no Instagram também e mostrar. Então, falei de dominar o ônus da prova. Falei da doutrina, falei da parte prática, e agora eu quero falar que você também precisa conhecer as súmulas sobre audiência do TST. As súmulas regionais do TRT da sua região. As súmulas, por exemplo, Emanuele, do TRT6, quais são as súmulas do TRT6 que tratam sobre audiência? Do meu TRT, que é ótimo. TRT3, quais são as súmulas que tratam de audiência? Então você vai se cercando, você vai se munindo, você vai trazendo munição para a sua prática advocacia trabalhista. Eu tenho muito ranço, falando bom português, daquelas pessoas que falam que a prática trabalhista é fácil, por isso que eu vou advogar na área trabalhista. Olha, aqui não tem nada de fácil. Aqui é complexo. O que existe aqui são técnicas para te ajudar a desempenhar um bom papel, um excelente papel enquanto advogado de trabalhadores. Porque aqui o assunto é sério, aqui é comida na mesa, é verba de caráter alimentar. Então eu tenho que sempre repetir isso aqui para vocês. Estamos falando de verba de caráter alimentar, de comida na mesa. Não dá para ser amador, não dá para cair no conto do vigário de que o processo trabalhista é fácil, né? Elaborar seu rol de perguntas. Então, você já explicou para o seu cliente como funciona uma audiência, você já conversou com as suas testemunhas, você domina o ônus da prova, agora você precisa elaborar o seu rol de testemunhas com base no ônus da prova. Então, o ônus da prova é seu, que tipo de pergunta que eu vou fazer no depoimento pessoal do representante legal da empresa reclamada? Eu quero pegar ele em alguma confissão. Imagina que você consegue alguma confissão no depoimento pessoal. A sua prova já vai ficar um pouco confortável, um pouco mais confortável. Então, se você conseguir pegar algum tipo de confissão naquele depoimento pessoal, com certeza você vai para a dilação das testemunhas, para a produção das provas de testemunhas um pouco mais confortável. E outro ponto, pessoal, se a empresa é uma empresa que é litigante, quanto mais na Justiça do Trabalho, por exemplo, os bancos têm designado preposto oficial. Para que eu vou ouvir um preposto oficial? Está treinado para falar ali tudo de acordo com a defesa da empresa. Então, eu não quero ouvir preposto profissional, não quero ouvir preposto treinado. Então, você precisa chegar na audiência e levantar quem que é esse preposto. Muitas vezes você já sabe que é um preposto oficial. Só de ver o rosto dele você sabe que ele está em todas as audiências. Mas de repente não. A empresa designou de fato um funcionário. Aí eu quero ouvir esse funcionário. Porque aí eu vou conseguir arrancar nem que seja algum tipo de confissão dele. Agora, preposto oficial já coloca na sua cabeça. Você não deve ouvir. Bom dia, doutor Gustavo. Um prazer tê-lo aqui comigo. Estou ao vivo ali no YouTube também, se quiser acompanhar por lá. Estamos falando da importância de saber diferenciar se o preposto é oficial ou se o preposto é de fato um funcionário da empresa, para saber se eu quero ouvir esse preposto ou não. Porque se eu vou conseguir uma confissão, não vai ser com preposto oficial, vai ser com preposto que trabalhava de fato no dia a dia, exercendo funções ali naquela empresa. Então, você já explicou para o seu cliente, você já conversou com as testemunhas, você dominou o ônus da prova, agora você está elaborando o seu rol de perguntas
para a parte reclamada, você vai levantar o tipo de pergunta que poderão ser feitas para o seu trabalhador. Então, você vai alinhar ele com todos os pedidos que vocês fizeram na petição inicial, preparando ele mesmo para que que ele pediu, para que ele consiga sustentar o depoimento dele redondinho, para que ele não caia em confissão. E aí você vai anotar, vai elaborar o tipo de pergunta que você vai fazer para as suas testemunhas e para as testemunhas da parte reclamada. Sempre o seu norte vai ser o quê? O ônus da prova. De quem que é o ônus da prova nessa matéria? É meu? Então eu tenho que fazer esse tipo de pergunta aqui. O ônus da prova é da parte reclamada. Então eu tenho que rebater esse tipo de ponto. Se a empresa produziu essa prova, conseguiu uma resposta nesse sentido, que outra pergunta que eu vou fazer para conseguir, por exemplo, que a testemunha fale que em dias de pico aquele trabalhador ficava até mais tarde na agência bancária, por exemplo. Então, elaborar o seu rol de perguntas é muito importante. Com o passar do tempo, com o passar das audiências que você for acumulando experiência, você vai trazendo esse rol de perguntas para sua cabeça, como se o HD já ficasse aqui na sua cabeça. Mas é importante você ter o seu rol de perguntas aqui impresso, porque eu vou ticando. Essa pergunta eu já fiz. Surgiu uma pergunta, surgiu um fato novo aqui na audiência, você anota rapidamente o que tipo de pergunta que você vai ter que fazer lá na frente. Então, é muito importante você ter esse preparo aqui, o seu script. Isso vai te ajudar a seguir uma ordem lógica, principalmente de produção de prova. Depois que você elaborou o seu rol de perguntas, vamos para a audiência propriamente dita. A audiência foi apregoada, você está ao lado do seu trabalhador, a parte reclamada está no lado contrário, e aí vai começar a pauleira, vai começar o bom combate. Lembre-se sempre, o X da questão, o cheque-mate, a audiência trabalhista. Então você precisa elaborar, emocionalmente falando, a sua postura em audiência. Você, hora nenhuma, tente demonstrar arrogância. Ao contrário, tenha urbanidade, tenha ética ao lidar com seu colega, tenha respeito pelas partes ali envolvidas. Quanto mais você demonstrar respeito, urbanidade e segurança técnica na condução daquela audiência, mais se impor você vai conseguir. É óbvio que vai ter momento que você vai ter que levantar o tom da sua voz, principalmente se você for mulher, para se fazer ser respeitada, infelizmente. Mas então é tudo uma forma de conduzir as audiências, o seu tom de voz. Não chega lá falando baixinho, porque ninguém vai te ouvir, ninguém vai te respeitar. Então chega com a sua postura, abra os seus ombros, vá com uma coloração pessoal que te favoreça. Eu gosto muito de usar o azul. O azul é um checkmate para as minhas audiências. Quando eu tenho audiência cabeluda de instrução, eu vou de azul. Dá certo. Imprime, sabe o quê? Profissionalismo, imprime parte técnica. Eu não estou aqui para brincadeira, eu vim para ganhar esse processo. Então, depois disso tudo, se fazer ser respeitado são elementos de postura, elementos de tom de voz, elementos de expressão facial, de gestos, elementos de urbanidade, de educação. E se você for interpelado, se você for se tentarem te pegar a palavra, te tomar a palavra, saiba se impor. Excelência, pela ordem, eu estou aqui trabalhando, eu tenho o direito de produzir esse tipo de prova. Se o senhor não me permitir a produção dessa prova, imediatamente o senhor já registre os meus protestos respeitosamente. Então, é tudo uma questão de prerrogativas de você enquanto advogado, de postura profissional, de linguagem corporal e de domínio da parte técnica. A audiência é como se fosse um capítulo à parte, e o capítulo mais importante, como se fosse o penúltimo capítulo daquela novela, porque o último capítulo, que seria em tese o último, seria a sentença. Então, o que vai acontecer na sentença demanda aqui desse penúltimo capítulo, que é onde vai acontecer a audiência. E aí saiba protestar, saiba os momentos de registrar os seus protestos. Existem inúmeras situações que você deve registrar os seus protestos. Se você não sabe o que fazer, peça um minuto, peça uma vista, peça um time, peça um momento ali para aquele julgador, para que você possa elaborar mentalmente a sua pergunta ou a sua forma de conduzir o seu argumento jurídico e não sabe mesmo o que fazer naquela situação inusitada que aconteceu,
registra uns protestos para depois lá na frente você pensar o que você vai fazer, né? E aí, terminada a instrução, existem as razões finais, que na Justiça do Trabalho as razões finais são orais. Então saiba fazer também as razões finais orais. Tenha em mente que existem determinados processos que vão te exigir fazer razões finais orais. Elas servem para você levantar um ponto que não foi bem tratado, bem conduzido na instrução processual, serve para chamar a atenção do julgador para uma perícia, para um laudo pericial incongruente, para um laudo que não foi adequadamente conduzido ou concluído, serve também para chamar a atenção daquele julgador a algum elemento de prova que foi objeto de confissão e depoimento pessoal da reclamada. Então, existem audiências que eu não faço razões finais orais, que eu avaliei que não é necessário, mas em outras audiências eu vou querer fazer essas razões finais orais para chamar a atenção do julgador que vai sair ali daquela audiência e vai mandar para o assessor dele, ou ele mesmo já vai sentar e fazer a sentença, ele vai ficar com aquilo na cabeça dele. Então, você tentou mais uma vez chamar a atenção dele para aquele tipo de pedido. Principalmente também se tiver, pessoal, um pedido de ordem preliminar, uma tutela antecipada, um pedido declaratório, uma antecipação de prova, isso tudo você precisa chamar a atenção ali nas razões finais orais. Existem juízes que não vão querer que você faça razões finais orais. Então, você mais uma vez vai precisar se impor, é um direito seu, é uma prerrogativa sua, o exercício da sua profissão, o processo de trabalho te permite fazer essas razões finais orais e você vai lutar para exercer essa prerrogativa sua ali em audiência e fazer essas razões finais orais. Então, a audiência, eu espero que vocês tenham conseguido entender nesse pouco tempo que nós temos aqui a importância da audiência para o processo de trabalho. Às vezes é um processo de vida daquele trabalhador, daquele cliente. Então você tem ideia do que está em suas mãos, da importância de ter um bom domínio do ônus da prova, de ter os elementos que vão te ajudar a conduzir aquela audiência de instrução, de não ser amador, de ser conhecido no corredor da Justiça do Trabalho como um advogado que faz um bom combate, não é aquele advogado briguento, que fica falando e que quer chamar a atenção, que está ali, fica olhando para os lados. Não, esteja 100% presente. É uma audiência muito dinâmica que vai demandar todo o seu raciocínio lógico. Esteja focado, presente. Depois você pensa no que vem adiante, nos seus prazos, nas testemunhas, no corredor da Justiça do Trabalho. Ali esteja 100% presente, que aquela audiência, aquele resultado vai depender daquela audiência, da forma como foi conduzido. E se ainda assim, tendo todo esse domínio, tendo toda essa técnica, toda essa experiência, você não conseguiu fazer uma boa audiência por questões que não estão dentro do seu domínio, que fogem de você, que dependem de terceiros, como testemunha não comparecer, como testemunha falar uma coisa totalmente divergente do que você sabe que aconteceu, não depende de você. Será mais um aprendizado de vida para você, para aquele cliente que escolheu mal as testemunhas. Então também saiba sempre orientar o seu trabalhador a escolher as melhores testemunhas. Queremos as melhores testemunhas. Não quero testemunha que sabe mais ou menos, que ouviu dizer. Eu quero a melhor testemunha. Se tem só uma melhor testemunha, eu vou ouvir essa melhor testemunha. Então percebam que tudo contribui para o sucesso ou para o insucesso, só que existem coisas que não dependem de você. E tá tudo bem. Existe também aqueles casos que você fez uma mega audiência, a melhor audiência, que você instruiu ali tudo, que você dominou o ônus da prova, que ficou redondo, e ainda assim o juiz vai te dar uma improcedência, porque nós, como eu falei no início, não sabemos o que sai da cabeça do juiz. Inúmeros juízes já vão com julgados, com pré-julgamentos, infelizmente eles têm o princípio da imparcialidade, mas acontece que muitos já vão com, às vezes, uma pré-indisposição com aquela categoria de trabalhadores. São pró-reclamantes, muitos pró-reclamados, então a gente não sabe o que pode acontecer dali para frente. Parece que está dando problema no vídeo lá no YouTube, pessoal. Me conta aí se tá tudo bem. Tá dando problema aí?
Agora eu quero saber se existe alguma dúvida, tem algum ponto que eu possa esclarecer melhor, porque nós já vamos caminhando para o encerramento da live. Eu quero saber também se quem está ao vivo comigo aqui no YouTube, se já se inscreveu para a Bússola Trabalhista. Ela vai acontecer semana que vem e com certeza será um divisor de águas na sua vida, se você quer se tornar referência na advocacia trabalhista, se você quer prospectar clientes na advocacia trabalhista, se você quer viver da advocacia trabalhista, a Bússola é o seu lugar. Faça sua inscrição, vem comigo participar, assista os outros vídeos que estão aqui no YouTube, lá no Instagram. Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, lá também é mais fácil para mim, que às vezes eu pego o celular e vejo alguma coisa na rua e já mando um áudio. Enfim, eu assisto e vejo situações trabalhísticas, eu vejo cliente na rua o tempo todo, tem até um meme que nós colocamos lá no Instagram, eu vejo cliente trabalhista o tempo todo. E é esse pensamento que eu quero transferir para vocês, esse raciocínio que eu quero construir logicamente aí junto com vocês, para que nós aumentemos a régua da advocacia trabalhista. Não quero nada mediano, a advocacia trabalhista está precisando cada vez mais de advogados de excelência. Então é isso, pessoal, vou já finalizando a nossa live, agradeço a participação de quem estava aqui comigo. Emanuele, se você quiser dar tirar uma foto e fazer um print da nossa live, se você gostou, me marca lá no Instagram, participa comigo lá da Bússola, chama seus amigos e vamos construir essa advocacia trabalhista para transformar a vida dos trabalhadores nesse Brasilzão. Estou aqui de BH, Belo Horizonte, Mineirinha, falando aí com você que está em Recife, Pernambuco. Semana que vem estarei em Pernambuco. E é isso, gratidão por mais esse encontro, um grande abraço e até a próxima live.